Como de costume, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, rogando a Deus, a Jesus, para que neste momento possamos contar com os benfeitores espirituais desta casa, pois certamente esses amigos já estavam aqui antes de chegarmos, preparando o ambiente para nos receber. Pai, na sua infinita bondade, permita que esses companheiros possam nos envolver em suas vibrações amorosas, nos dando assim as condições necessárias para recebermos a mensagem desta noite. Que tudo aquilo que vamos ouvir possa nos ser útil para entendermos cada vez mais os mecanismos da vida e assim, gradativamente, nos tornarmos pessoas melhores. Rogamos aos amigos espirituais, não só por nós que estamos aqui, mas por todos os nossos irmãos que formam a família Monte Alvero. Estejam onde estiverem, que também possam ser envolvidos nestas vibrações que se derramam sobre esta casa neste momento. Rogamos também pelos nossos irmãos que nos ouvem através da internet, que todos eles possam sentir as vibrações elevadas que emanam desta casa. Também pedimos pelo nosso irmão Cidade, que irá nos dirigir a palavra esta noite, que ele possa ser intuído, ser amparado, para que possa realizar um bom trabalho e nos dizer aquilo que mais precisamos ouvir. E assim, com a certeza de que tudo foi preparado para iniciarmos as nossas atividades, nós vamos dizer mais uma vez que em nome de Deus, de Jesus e especialmente da equipe espiritual que nos ampara, que nos dirige esta noite, nós declaramos abertos os nossos trabalhos. E assim seja. Então, mais uma vez, satisfação em contar com a presença dessa simpatia e vai nos dirigir a palavra. Por favor. Boa noite a todos, os amigos aqui presentes e nossos amigos espectadores que através da internet nos acompanham, que possamos essa noite em especial falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e sua importância em nossas vidas. 1864, o ano em que Allan Kardec nos traz esta obra maravilhosa, que é esta versão do Evangelho segundo o Espiritismo, que certamente, no momento de sua primeira edição, trouxe para si as atenções daqueles que buscariam, então, um ponto interessante, este ponto de consolo que a doutrina dos Espíritos veio para trazer a partir desta base específica, de uma versão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este fiel, nosso companheiro de todos os dias, porque tenho grandes amigos que têm sempre em suas cabeceiras uma obra de seu agrado, e a grande maioria espírita tem o Evangelho segundo o Espiritismo como seu companheiro diário, quase que seu conselheiro fiel, Nós, eu mesmo, antes de despertar tecnicamente, dou sempre uma lida, dou sempre uma meditada com relação a algum tema do Evangelho. Essa semana, ontem, falávamos na nossa casa, que é o Amor e Luz, ali da Barros Cassal, e a gente falou sobre as questões do casamento, e sobre os envolvimentos que geram através do matrimônio. E a gente vai ter essa felicidade de poder analisar um capítulo curto do Evangelho, que é o capítulo 22, que fala sobre não separeis o que Deus juntou.
Mas antes de falar em separar, ou antes de falar no próprio casamento em si, a gente começa lá no primeiro capítulo que diz: não vim destruir a lei, que analisa as questões das tábuas que Moisés trouxe para nós, com aquelas que seriam as leis de Deus, que fala dos mandamentos, que fala de toda esta parte deste primeiro advento, destas verdades que vieram para a humanidade. Moisés veio como legislador, trouxe então as suas leis e também as leis de Deus para que pudessem elas então serem desenvolvidas no contato com esta humanidade. Aí vem Jesus e fala de amor para todo mundo, né? E ele disse: que se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, tu conseguiria fazer com que as dificuldades da tua vida se transportassem daqui para ali. Imagina se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Que homem é este que consegue resumir tudo isto numa frase tão simples? Se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, tu conseguiria fazer com que as tuas dificuldades saíssem então da tua vida. E quantas vezes nas nossas vidas que nós estamos frente às montanhas das dificuldades, às situações mais adversas, e simplesmente nos entregamos ao desespero. Qual é a mensagem que o Evangelho nos traz? Entrega antes de tudo tua fé e a tua vida para Deus. Entrega tudo isso para que tu possa, através dos teus esforços, te melhorar com o passar dos tempos. E o Evangelho é justamente este leme que vai fazer com que a nossa embarcação tome o rumo certo. O Evangelho é este amigo de todos os momentos que nem sempre vai concordar com a gente, né? Porque amigo é assim, amigo de verdade não concorda sempre com a gente, que é uma coisa boa que só amigo faz, né? Amigo sempre diz uma verdade pra gente. Ontem mesmo um amigo meu, lá no prédio da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, fui visitá-lo e ele me falou algumas verdades, né? E às vezes a gente precisa ouvir algumas verdades. Mas não a verdade que o outro acha, sim a verdade que nos é agradável, porque ela de fato vai nos fazer, nos transformar em pessoas melhores. Mas para falar em importância do Evangelho, a gente precisa primeiro estabelecer qual o dia que nós estamos tendo contato com esta obra, né? Qual é o dia que nós realmente estamos lendo o Evangelho? Qual o dia que nós estamos estudando ele? Qual o dia que nós estamos tendo um contato com o Evangelho? Que dia eu faço o Evangelho no lar? O meu é domingo. Não sei os seus, né? Não sei também dos nossos amigos que nos acompanham à distância qual o dia do Evangelho no lar, mas um dia da semana a gente precisa separar 20 ou 30. Apareceu uma voluntária que disse que é sexta-feira o dia dela. Então é assim que funciona, cada um faz no seu dia. Eu faço domingo. Então o nosso é domingo entre 21 e 21h30, 21h40, é o tempo que a gente se encontra com o Mestre. É o tempo que a gente abre o livro ao acaso, faz uma leitura, faz uma meditação em família, porque é muito importante que seja em família. Obviamente nem sempre foi assim, né? Porque nos meus tempos de solteiro, que fazia na casa de papai tinha uma certa aversão com esse livro, então ele dizia: faz qualquer coisa, meu filho, mas não me convida para esses negócios aí, né? Mas o tempo passou, e tudo passa, e tudo se transforma de uma forma incrível quando a gente pauta as questões do Evangelho. Meu pai ficou muito doente numa dada circunstância do processo da doença do meu pai. Ele não conseguia dormir nem um dia da semana antes de ler o livro que ele não gostava alguns anos antes. Então a gente tem que entender que o Evangelho está para a nossa vida conforme a necessidade se fizer. Para muitas pessoas, às vezes, a pessoa tem uma grande dificuldade de simplesmente sentar e ler qualquer livro que seja. Aí tu dá o Evangelho para ela, é como dar um remédio para dormir. Ela abre o Evangelho para ler e dorme, né? Tem tantas pessoas, até eu mesmo quando comecei a ler, no dia que eu estava sem sono, eu abri o Evangelho, eu tinha que fazer aquela leitura e eu acabava dormindo. Mas eu vou falar um pouco da história do meu pai com relação ao Evangelho, porque é bem interessante. Meu pai descobriu um câncer num estado bem adiantado, então ele já era usuário de morfina e tinha muita dor. Então todas as noites a gente adquiriu o hábito de fazer uma leitura para ele. Eu digo: pai, eu vou ler um livro aqui para o senhor, mas não mostrava a capa, porque como ele não gostava da capa do livro, eu dava o conteúdo para ele. E o conteúdo do livro passou a fazer muito bem. Aí um dia ele perguntou: como é que é o nome desse livro aí? Quem é o autor dele, meu filho? Ah, pai, esse livro é aquele que o senhor não gosta. Não pode?
Como não vou gostar de um livro tão bom desse que faz com que minha dor acabe? Então, nesse último período da vida física dele, foi norteado por leituras evangélicas todas as noites antes de dormir. Então, às vezes, a gente tem um remédio necessário para as dores físicas que nós estamos passando. Como as dores do meu pai também passaram, com a simples leitura. Não tinha mágica nenhuma. A gente começava a ler, a dor ia cedendo e papai acabava dormindo. Então, nos últimos momentos dele, quando a gente já estava, não vou dizer adivinhando, mas prevendo que aqueles seriam os últimos instantes, a gente fez algumas leituras e logo depois disso eu dei um abraço no meu pai e me lembro de ver os olhos dele fecharem suavemente e eu percebi o último suspiro dele. E ele foi em paz com aquele livro que ele não gostava. Então ele lutou comigo durante alguns anos em função do Espiritismo, mas no entanto nos últimos instantes de sua vida as dores dele foram amenizadas por esse livro. E se elas amenizaram as dores do câncer do meu pai, por que elas não podem amenizar as nossas dores? Num âmbito mais geral. Por que ele não pode simplesmente nortear as nossas relações para que nós possamos, a partir do entendimento de todos os trechos evangélicos, fazer com que nossas vidas transformem vidas de outras pessoas que convivam conosco? Às vezes nós estamos num banco, num ônibus, numa lotação, sentado num carro do aplicativo, no nosso carro, no trânsito, e se nós simplesmente tivéssemos a oportunidade de pautar os nossos pensamentos pelas regras do Evangelho, nós simplesmente iríamos usar a desculpa de abrir o acaso, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Esse que é o capítulo 9 do Evangelho, uma das bem-aventuranças. Mas tem outras bem-aventuranças, né? Mas imaginem Jesus falando das bem-aventuranças para uma plateia de mais ou menos 500 pessoas que sejam, sem o recurso do microfone, sem o auxílio das paredes para poder acondicionar melhor o som. Imagine este homem fazendo com que sua voz chegasse para uma pequena multidão de pessoas, e ele tinha tomado uma proporção de uma pequena elevação e projetava sua voz para que chegasse a todos eles. Às vezes eu imagino que a única condição da voz desse homem chegar fisicamente às outras pessoas era que saía através de sua boca amor, e o amor dele chegava nos corações de todos que os ouviam. Por isso que as pessoas ouviam o Mestre e tinham suas vidas transformadas, efetivamente, a partir do momento que tinham contato com a sua fala. Agora imaginem nós termos a oportunidade de vermos os trechos de Mateus, de Marcos, de Lucas, né? Todos eles, cada um conforme o seu grau de importância, sendo abordados à luz da doutrina dos Espíritos. Então os imortais meditam durante muito tempo, trabalhando na espiritualidade, e através de Allan Kardec trazem para nós esse compêndio que faz com que nós tenhamos um manual prático para não se comprometer mais. Então a gente entende que o Evangelho, como meio de depuração de todos os nossos sentimentos, seria uma das ferramentas mais eficazes para as nossas relações. Porque lá no capítulo 12 ele vai dizer: amai os vossos inimigos. Daí a gente já pensa assim: aquele vizinho que a gente não gosta, aquela pessoa com quem a gente tem dificuldade, ou simplesmente nós mesmos, como os nossos maiores inimigos. Nós mesmos como o meio que faz com que a gente não tenha esta impulsão, com que a gente não tenha esta projeção, para que nós possamos de fato evoluir durante esta vida. Talvez nós sejamos o nosso próprio grande obstáculo durante toda uma existência. Talvez nós sejamos a pedra que está no nosso próprio sapato, nós mesmos, nem outra pessoa. Às vezes a gente quer dar desculpa que é um obsessor, que é algum problema, que é alguém que não me faz progredir, que é uma pessoa que me impede de chegar à felicidade, mas se eu mesmo não quiser, ninguém pode querer nada por mim. Nada mesmo. Então eu preciso entender o que foi que o Mestre falou quando disse: amai o teu próximo como a ti mesmo. Tanto é que este é o título do capítulo número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele fala de amar ao próximo, nós nos recorremos então do estudo no item 8 desse mesmo capítulo, que é o 11,
que fala sobre a lei de amor. E quando o Lázaro, que analisa a lei de amor, no encerramento do capítulo, ele diz assim, que quando Jesus pronunciou esta palavra amor, os mártires desceram ao circo. Quer dizer que muitas pessoas, ou milhares de pessoas, doaram suas vidas nas arenas. Imagina que o cristão, para poder assumir que gostava de Jesus, neste tempo, precisava se submeter à morte, tecnicamente falando. Porque eles eram surpreendidos, levados, jogados na arena, e eles eram alimentos para aqueles leões, para aqueles tigres, para aquelas feras que dilaceravam seus corpos. E tem um trecho específico da obra do cristianismo, uma das grandes obras do Espiritismo, chamada Há 2000 Anos, um livro do Chico Xavier, através de Emmanuel, o Espírito, que conta a própria história de Emmanuel, como um senador de Roma, chamado Públio Lentulus. E nesta encarnação dele, ele, como Públio Lentulus, registra, num dado momento, uma joia específica caída no meio daquela arena, e ele identifica aquele colar sendo de sua mulher. E esse colar, próximo daquele corpo, e ele diz então, mas como é que pode? Imagina, que em vez de se revoltar, ele se transformou. Este homem maravilhoso transformou-se num dos grandes divulgadores da Boa Nova. Então Emmanuel volta e se conecta a Chico Xavier. Imagina que maravilha, que momento este, né? De há 2000 anos, passar por esta experiência, e o progresso de 2000 anos dele deu todo este conhecimento que nos é trazido nestas obras maravilhosas, principalmente há 2000 anos e 50 anos depois. Leiam estes livros, são livros maravilhosos, que vão fazer até com que a gente possa interpretar muito bem o Evangelho, que a gente possa entender em que cenário o Mestre falava às pessoas sobre o amor, como eram os corações deste momento, quando ele falou, amai o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu não consigo entender que eu tenho que me amar, como eu vou amar as outras pessoas? Se eu não entender que eu tenho que me amar e tenho que amar as outras pessoas, e acima de tudo isso, eu preciso amar a Deus, como eu vou exercitar exatamente o cristianismo em si? E como eu vou fazer com que as minhas virtudes se ampliem? Como eu vou fazer com que a minha vida realmente se transforme numa vida melhor, se eu não me transformar? Se eu não admitir os meus erros? Porque para amar é necessário que se reconheça que às vezes estamos equivocados. Não tem como amar uma pessoa, não tem como amar, ou tem como amar a si mesmo. Mas talvez seja bem mais fácil tu amar alguém que só concorda contigo, não é? Mas se a pessoa só concordar contigo, é porque ela deixou de te amar. E ela está começando a te temer. Ela está começando a simplesmente não querer mais entrar no debate contigo. Porque dois seres humanos, por mais afins que sejam durante toda uma existência, um dia um vai gostar mais de azul e outro vai gostar mais de vermelho, não adianta, porque é assim que acontece. Né? Para uns chamam aquele estádio vermelho maravilhoso de Bergamota, né? Outros dão apelidos diferentes para a arena, mas no entanto, um sem o outro não existe. Não existe sem esta rivalidade maravilhosa. Do mesmo jeito que nós precisamos das pessoas para regular as nossas relações, nós precisamos dos outros para nortear no que eu preciso melhorar. Porque se eu passo a não ouvir mais as pessoas, se eu passo a não querer mais que as pessoas convivam exatamente comigo, ou que elas estejam exatamente comigo, eu começo a me isolar das pessoas. Eu passo a estar distante de tudo e próximo apenas daquilo que eu acho que é bom, e é nesse instante que a gente se isola e deixa de progredir. Então o progresso está exatamente em abrir mão em dadas circunstâncias, em poder desenvolver um sentimento maravilhoso com relação ao outro. Às vezes é melhor que simplesmente nós estejamos mais ouvintes do que falantes. Mas mesmo tendo dois ouvidos e uma língua, normalmente a língua é o músculo mais poderoso do corpo. Né? Não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas eu conheço pessoas assim. Que falam muito,
E, no entanto, ouvir é uma arte que a gente precisa desenvolver. Ouvir é algo que nós fomos equipados para fazer com muita técnica ou com muita precisão, porque são dois elementos perfeitos, né? O nosso aparelho auditivo é maravilhoso. E mesmo para aqueles que têm grande problema de ouvir, ainda existem equipamentos que conseguem ampliar o sinal e ajudar esses que têm essa deficiência. Então a gente precisa entender que ouvir é algo para aquele que entende que todo mundo é muito importante. E quando a gente passa a entender a importância das pessoas, das nossas existências, nós costumamos aumentar o tempo que a gente as escuta, aumentar o tempo que a gente para escutar uma pessoa. Quer ver um momento que é muito difícil ouvir alguém? Sexta-feira, depois das 14 horas. Todo mundo está com muita pressa para fazer qualquer coisa. Todo mundo tem sempre uma agenda muito completa, muito repleta, mas é exatamente nesse momento que tudo está muito corrido, é que alguém cruza simplesmente nossas vidas, precisando que a gente ouça apenas uns segundos do que ela precisa falar. Então, em todos os momentos que a gente tiver a oportunidade, ou que a vida nos oportunize escutar alguém, nós precisamos separar alguns momentos da nossa vida para escutar as pessoas, para saber o que elas têm para nos dizer, até para saber se nós estamos realmente indo para o lado certo, né? Quem nunca se perdeu na vida, né? Quem nunca esteve num caminho ou num lugar que não tinha ninguém lá? Quem nunca esteve numa dada circunstância, como nós estávamos certa feita, eu e minha esposa, nós tínhamos um Chevette dourado maravilhoso que era movido a álcool, e o carro a álcool, quem teve ele há uns anos atrás, tinha um compartimento nesse carro que tinha gasolina dentro, que era justamente para fazer com que esse veículo acionasse no momento de fazer virar a chave, faz ligar, né? Mas naquele dia, querido, a gente contava com a gasolina que estava no recipiente da gasolina, porque o álcool tinha acabado, então apertei o botãozinho da injetora de gasolina para ver se o carro continuava funcionando, e não funcionava porque não tinha combustível nenhum mais. Passaram acho que uns 10 ou 15 minutos e estacionou um rapaz num outro Chevette vermelho, que eu me lembro da cor do outro Chevette, que era um Chevette muito bonito, até porque a cor era muito bonita, que era vermelho. E o carro parou, o rapaz perguntou se vocês precisam de gasolina, eu disse sim. Quando eu fui pegar dinheiro no bolso, ele já tinha saído, e aí eu deduzi, acho que ele foi embora, né? Não vai parar no meio do escuro, porque nós estávamos num lugar muito escuro, ali quem vai para o Jardim Algarve, pela Protásio Alves, ali no caminho do meio, e nós estávamos ali no meio, uma vegetação bem densa, assim, estava bem complicado, mas estacionado na farrapos, para o lado, assim, das árvores, né? O rapaz parou, perguntou, saiu, 10 minutos depois estava ali com a gasolina, e aí ele disse assim, teu carro é álcool e está sem gasolina na injetora, né? É verdade. Não, eu trouxe aqui uns litros de gasolina para ti, e tu coloca aí e teu carro vai andar, pelo menos até o posto de gasolina. E ele nos deu combustível, a gente colocou e fomos injetando a gasolina até o posto e chegamos bem. Mas na hora que eu fui dar o dinheiro para ele, ou agradecer, ele já nem estava mais ali. Daí eu perguntei para as pessoas que estavam comigo se eu tinha problema, ou se realmente alguém tinha vindo deixar gasolina, mas como tinha gasolina, tinha cambuquinha e tinha cheiro de combustível, alguém foi ali. Só que eu não tive tempo de agradecer esse homem e nunca mais achei ele na minha vida toda. Então todas as vezes que alguém está parado no caminho, ou está em algum lugar que a gente pode ajudar, a gente tenta ajudar, porque em algum momento dessa existência, alguém parou do nada e me deu combustível e seguiu o seu caminho. Talvez na vida dele também uma pessoa tenha ajudado. Talvez na vida dele alguém já tenha ajudado ele, já tenha dado combustível para ele no momento que ele estava num lugar assim parado. Obviamente a gente gostaria sempre de ser ajudado, mas qual é o momento que a gente tenta ajudar alguém? Normalmente a gente tem um problema e quer que alguém ajude na solução do problema. Poucas vezes a gente pensa no problema do outro e diz assim, eu vou te ajudar na solução dessa situação da tua vida. Eu vou te ajudar a fazer com que este momento seja menos complexo para ti, né? Quase voltando àqueles momentos em que Jesus tinha um pedaço tosco de madeira em suas costas, né? Preso aos seus braços, e ele fazia aquela via que a gente chama de via sacra, de via crucis.
E ele caminhava, caía, era chicoteado, e de repente uma menina no meio da multidão vai lá e seca, enxuga seu rosto. E ela fica conhecida como a pessoa que enxugou o rosto dele, que deu um pouco de água para ele. Mas quantas vezes nós mesmos temos a oportunidade de dar água para alguém que tem muita sede? Ou que a gente tem a oportunidade de enxugar o suor de alguém que está num trabalho muito exaustivo, ou que simplesmente passou por nós fazendo um grande esforço, e a gente pode, com muita simplicidade, dizer: continue, não esmoreça, né? Tem um filme espetacular chamado Desafiando Gigantes. Alguém já viu? Quem já viu? Desafiando Gigantes é muito bom, muito bom. E no Desafiando Gigantes tem uma cena que um rapaz, é um filme sobre futebol americano, e o Desafiando Gigantes é porque uma gurizadinha, esmirradinha mesmo, vai desafiar quase que uma manada, que é o apelido do outro time, e eles vão com um plantel com pouca gente, enfrentar um time que tinha 3 vezes a capacidade física deles, e a desenvoltura dentro do campo deles era também quase de um time profissional. Então é um time do colegial que enfrenta uma equipe quase no porte desses jogadores de futebol americano profissional mesmo. Então quando aquele timezinho pequeno enfrenta aquele outro e eles vão até o final do jogo, né, par e par, ponto a ponto, e conseguem o resultado que não vou contar, seria muito interessante que a gente pudesse ver esse filme. Mas tem algo bem legal, assim, numa cena bem no comecinho, que um dos personagens, que é o capitão do time, tem que levar um menino em suas costas e caminhar mais ou menos uns 15 metros com esse menino nas costas. E o campo acho que tem uns 80 metros, não sei qual é, quem sabe o comprimento de um time, de um futebol americano deve ter quase 100 metros, né? Mas é grande. Então são várias linhas que ele tem que ultrapassar, e a primeira tinha 15 metros, e ele andando de 4 pés, né? Engatinhando, né? Um camarada em cima dele, ele atravessa o campo todo. Mas por que ele consegue atravessar o campo todo com um rapaz de 60 quilos nas suas costas? Porque tinha alguém do lado dele dizendo que tu vai conseguir, tu vai chegar até lá, tu vai enfrentar esse desafio e tu vai alcançar o teu objetivo. Assim, se nós colocássemos em nossas vidas esse mesmo exemplo, em várias circunstâncias, dos momentos da nossa semana, dos desafios que a gente passa em família, que a gente passa nas nossas profissões, nos nossos negócios, se tivesse alguém dizendo: olha, tu vai conseguir, vai dar tudo certo, todos nós teríamos resultados bem diferentes, né? A gente sabe que é assim, mas basta a gente ser o técnico que estava ali do lado, que é fabuloso, aquele momento que ele diz: vai lá que tu vai conseguir, não te entrega, e ele está falando com aquele menino e ele está atravessando o campo inteiro, e aí estava todo o time lá dando risada no começo, nos primeiros 5 metros, porque poxa, ele não vai conseguir nem os primeiros 15 metros, que seria a primeira linha, e assim ele vai ultrapassando linha por linha, até que chega no final do campo, e aí toda a equipe já está atrás dele, já está ali junto com ele, motivando ele, querendo que ele realmente chegue lá. Assim são os espíritos familiares, que querem que a gente dê certo, que já estão torcendo para que o nosso planejamento espiritual alcance êxito durante nossa encarnação. Por isso, antes da gente vir para o corpo físico, eles até nos auxiliam que a gente possa escolher o pai e a mãe que vão dar mais ênfase para o nosso processo evolutivo. Então, quando o Evangelho nos convida a meditar sobre há muitas moradas na casa do meu pai, ele quer dizer que nós voltaremos sucessivas vezes e iremos para várias moradas, porque existem muitos planos nesta obra do Pai, na casa do Pai, que é o universo, né? Porque não seria muito inteligente da parte de nenhum de nós achar que tudo isso de universo foi criado para este povo espetacular que mora nesse planeta azul. Obviamente existem outros planetas, obviamente existem outras oportunidades e outras moradas onde espíritos passam por seus processos depurativos, passam por seus processos evolutivos e crescem cada um no seu tempo, conforme o seu esforço, e entende as questões e recebe os benefícios conforme o seu merecimento. Assim vivemos as nossas vidas, assim nós precisamos notear com o Evangelho as nossas relações. Então, se a gente consegue abrir ao acaso pela manhã,
ter uma leitura de 5 a 10 minutos, para que a gente possa depois disso sair, escovar dente, lavar o rosto e fazer os nossos dias norteado por essas leituras. E que antes de dormir nós possamos também ler de novo. Porque é uma dose de medicamento para a nossa alma. É uma dose de bálsamo para as feridas dos nossos sentimentos, para que a gente possa encontrar um pouco de amparo nas situações que estamos vivendo. É necessário que busquemos esse amparo sempre no lugar certo, que é o Evangelho. Então, quando a gente medita sobre o Evangelho em nossas vidas, basta que nem voltemos muito no tempo. Vamos lembrar de quando a gente conheceu a doutrina espírita. Como é que era? Eu sentava na última cadeira, perto da porta, lá no centro espírita, lá no Sarandi, nome de boa vontade, já pensando que podia acontecer alguma coisa comigo, eu podia cair duro, e daí alguém já ia vir me buscar para me levar para o hospital. Olha a mente da pessoa, né? Que está naquele momento sofrendo de pânico. A gente sempre pensa que vai acontecer alguma coisa. E o Evangelho foi fazendo com que eu viesse mais para frente. Mas quando eu sentava lá no fundo, tinha uma coisa que eu pensava que nunca ia fazer, que era estar aqui na frente. Meu Deus, o que será que essas pessoas precisam fazer? Eu ainda estou tentando entender o que essas pessoas precisam fazer para estar aqui na frente. Ainda estou tentando compreender o que é que a gente faz aqui, para saber e para tentar ver a maneira mais certa e mais correta de entregar aqui um material com mais qualidade em cada momento que passa. Eu estou treinando faz 20 anos, mas ainda chego lá. Né? Chego lá. Chego lá porque se nós somos seres arquimilenares, o que é 20 anos em tudo que a gente ainda tem para viver? O que é 20 anos com relação a tudo que a gente ainda tem que aprender? O que é tudo que a gente aprendeu com relação a tudo que nós ainda não sabemos? Não é verdade? Quanto conhecimento a gente ainda não tem? Outras vezes a gente vai ter um evangelho viciado, lá que nem meu outro evangelho, que era viciado no capítulo 15, fora da caridade e nossa salvação. Todas as vezes que eu abria, caía lá naquela epístola lá de São Paulo, eu ficava dizendo, mas meu Deus, eu já sei. Eu sei até que tem uma música que diz, né, que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e coisa e tal. Então a música do Renato Russo veio parar no livro, não sei de que jeito, né? Mas ele baseou a sua música na primeira epístola dessa carta de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor ou sem a caridade, tudo isso de nada vai adiantar, porque vai ser como o metal que soa ou como o sino que tire. Então, mesmo que a gente fale a língua dos homens e fale a língua dos anjos, se a gente não entender a caridade, se a gente não interpretar o amor, que é a caridade, é o amor em ação, de que vai adiantar tudo que se sabe se ainda não se fez coisa nenhuma? Então, todo o capítulo do Evangelho traz em si um ensinamento específico para um dado momento de nossas vidas. Nós nunca estamos sós e nunca também estaremos sós. Mesmo naquele momento em que a solidão chega até nós. E aí nós nos recorremos no capítulo 5, que fala lá num dos seus itens sobre a melancolia. E naquele momento que estivermos sofrendo, mesmo que seja um sofrimento muito interno, muito nosso, nós não somos as únicas pessoas que sofrem. E essa mesma situação que eu passo, outros passam, outras pessoas estão passando. Então é sempre bom compartilhar. Por isso é interessante ouvir as pessoas. Por isso a importância de dar ouvidos para os outros, de ser mais atencioso com as criaturas que nos rodeiam, que nos cercam, que convivem conosco, porque afinal de contas nós, numa dada circunstância da vida, seremos as mãos de Deus na vida dos que renteiam conosco. Nós seremos verdadeiros anjos, sim, seremos anjos, no momento que conseguirmos fazer a vida das pessoas que convivem conosco um pouco melhor. Mesmo que esse melhor dure apenas 5 minutos. Né? Quanto tempo nós temos? Tínhamos? Obrigado. Datamina é um cara muito querido. A gente já vai finalizar. A gente se empolga, né? Era o evangelho para a gente falar todo, né? A culpa do André, depois a gente discute com ele.
Então, para que a gente possa encerrar, já que a gente está falando em caridade e lembrando dessa condição de amar o próximo, estabelecendo que caridade é amor em ação, é amor em movimento, começarmos a dedicar um pouco mais desse sentimento para a nossa família é algo extremamente importante. Depois que a gente exercita tudo em casa, na rua tudo fica mais fácil, né? Daí a gente vai dizer, mas lá em casa todo mundo é muito ingrato. Mesmo assim, a gente precisa exercitar todas as virtudes. Porque numa dada circunstância da vida, ou em muitos momentos de nossas vidas, os nossos familiares foram caridosos conosco. Mamãe foi caridosa conosco quando éramos bebê e nos deu de mamar. Velou pelos nossos sonos naqueles resfriados fortíssimos que tínhamos. Papai também. E mesmo assim, quando eles adquirem um pouco mais de idade, a gente diz, pai, tu não sabe de nada, né? Pai, tu vê, se tu soubesse como o tempo agora é diferente, né? Um dia desses eu vi uma matéria muito legal, que a pessoa que digita sim, né, no telefone, é a que paga quem digita com os 2 dedos. Então, agradece quem digita sim, porque quem digita sim ainda não arcou com as suas despesas. E é verdade mesmo, a gente vê que quem vai mais rápido, às vezes ainda está vivendo numa condição de apoio mútuo de seu papai, de sua mamãe e de alguns outros familiares, às vezes. Então, entender gratidão e saber ser grato a todas as circunstâncias da vida, talvez seja uma boa pauta para começarmos as nossas orações matinais, agradecendo a primeira respiração. Que maravilha respirar bem, mas a gente só agradece respirar bem quando está com a efizema pulmonar. Que espetáculo estar de pé, mas a gente só lembra que é bom estar de pé quando a gente não tem um problema em algum osso da bacia ou alguma articulação do joelho. Como é bom caminhar, mas a gente só sabe como é bom caminhar enquanto a gente não tem um problema de coluna. Não é assim? Nós precisamos agradecer a todas as circunstâncias e a todos os momentos que temos. Agradecer pela vida, pelo dia maravilhoso, pelo trânsito especial de Porto Alegre, pelas companhias, pelas senhoras, pelos senhores, pelo convite do Monte Alverne de poder estar aqui nessa noite e pela oportunidade de ter falado com vocês um pouco mais sobre o Evangelho. Muita paz a todos, que o amor e que a paz do Senhor Jesus esteja hoje e sempre nos nossos corações. E muito obrigado. Nós que te agradecemos pelas palavras, por nos falar sobre o Evangelho. Eu costumo dizer que esse é o livro da felicidade. Graças a Deus, levamos mais de 2000 anos para descobrir que ele é um livro da felicidade. É um livro bom, como tu diz. Talvez nos leve agora mais 2000 anos para começar a praticar. E esse é o nosso grande problema, praticar. Mas tudo que está aqui, se nós fizermos, terminou nossos problemas, nossas dificuldades, nossas tristezas. A solução de tudo está aqui, só tem que praticar. E a prática agora eu acredito que é mais de 2000 anos. Vai levar mais esse tempo. Mas estamos a caminho, né? Então, que bom que o Anderson veio nos lembrar tudo isso. Vamos então, chegando ao final da primeira parte dos nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo a Deus, a Jesus, ao mundo espiritual que nos ampara, que nos assiste, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, participando deste banquete espiritual. Na certeza de que contamos com a companhia dos nossos benfeitores espirituais, nós vamos nesse instante pedir a eles para nos acompanhar aos nossos lares. E através desta força que é o pensamento, nós vamos nos deslocar até lá e vamos entrar
pela porta principal e percorrer todas as dependências do nosso refúgio familiar. Nesse instante, o nosso ambiente familiar estará sendo higienizado. Tudo que possa nos servir de empecilhos, dificuldade, de energias negativas, está sendo retirado, tornado sem efeito, para que tenhamos paz, entendimento, união, amor, respeito, muita harmonia. Por isso, a nossa gratidão a esses companheiros por esta bênção de recebermos em nossos lares as vibrações elevadas do mais alto. Retornamos à casa de Monte Alverne e rogamos por todos os nossos irmãos que fazem parte desta casa. Também os responsáveis pelos desígnios, a sua diretoria. Que o manto da misericórdia divina a todos possa envolver. Pedimos também por aqueles que nos antecederam no regresso à pátria espiritual. Nossos familiares, parentes, amigos, que o Pai, na sua infinita bondade, permita que eles recebam o nosso abraço carinhoso, mas principalmente as bênçãos de muita paz, de muita luz, de muito entendimento. Nunca esquecemos o nosso departamento de evangelização, por sabermos das dificuldades físicas e espirituais que os nossos irmãos que frequentam esse departamento vivem um momento de dificuldade, de muita necessidade. Por isso rogamos ao Pai para que eles possam merecer a graça de ter seus pensamentos, seus coraçõezinhos iluminados, para que tenham forças, coragem e determinação para superar o momento difícil do momento. Que a paz e a luz do mais alto possam envolver a cada um deles, seus pais, suas mães, que todos possam ser assistidos e amparados. Como sempre fizemos neste momento, concedemos aos irmãos um momento de meditação íntima, onde cada um irá conversar com os benfeitores que aí estão nos amparando, nos assistindo e nos escutando carinhosamente. Vamos dirigir a palavra a eles, abrir os nossos corações e falar das nossas principais dificuldades, dos nossos maiores anseios, daquilo que mais precisamos neste momento. Então, silenciosamente, vamos orar. Assim, meus irmãos, com a certeza de termos recebido as nossas necessidades e tudo aquilo que precisamos, a nossa gratidão por este momento. Rogamos ainda aos benfeitores para que o retorno aos nossos lares possa se dar em segurança e que ao sairmos desta casa possamos levar somente as energias elevadas. Por tudo isso, e com essas rogativas, mais uma vez, nós vamos dizer, em nome de Deus, o Pai justo e bom, de Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, e especialmente
da equipe espiritual que nos ampara e assiste nesse momento, nós declaramos encerrada a primeira parte dos nossos trabalhos. Que assim seja.